Fala pessoal, eu sou em casa e eu estou aqui em casa hoje para criar com vocês o site de uma empresa fictícia chamada Frontbox. O objetivo desse projeto é que ao final dele possamos compreender melhor como trabalhar com Flexbox. Aqui na tela vocês estão vendo o resultado final aí desse nosso projeto. É um site responsivo que você tem aqui 4 seções: quem somos, nossos cursos, planos, vantagens. Ele ainda tem uma seção de newsletter e o footer. Aqui você pode conferir quem somos, nossos cursos, planos, seção de vantagens, newsletter e o footer. Além disso, quando o usuário clica na área que ele quer ir, o site, você tem esse efeito aí, que o site vai até a seção. Além disso, por ser um site responsivo, feito com Flexbox, ele se adapta a diferentes tamanhos de tela. Pode ver aqui, ele se adaptando a uma tela menor. Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos para o nosso projeto. Bora codar um cadinho. Então vamos lá, pessoal. Esse projeto ele vai ser criado aí ao longo de 7 vídeos. Nesse primeiro vídeo, ao final dele, a gente vai ter feito o menu do nosso site e essa área aqui com essa frase de efeito. Certo? No final do vídeo você vai ter essas duas partes criadas. Então vamos começar. Para a gente poder começar o nosso projeto, você tem aqui o link do GitHub, está aí na descrição. E nesse link aqui você tem os starter files. Né? O que é isso aqui? É o pontapé inicial do nosso projeto, é o mínimo ali que a gente precisa ter para a gente poder começar a trabalhar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em Code, você vai download zip, e ele vai baixar esses starter files para o seu computador. Ok, ele baixou os arquivos, eu tenho os arquivos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou extrair esses arquivos. Certo? Ok. Agora a gente precisa de uma ferramenta para a gente poder trabalhar, para a gente poder criar esse nosso site. A ferramenta que eu vou utilizar aqui, a ferramenta é chamada Visual Studio Code. Se você não tem essa ferramenta instalada, eu te recomendo que você instale ela. Você pode vir aqui no Google, você vai digitar VS Code. Aí é o primeiro link aqui, ó, VSCOTE, ok? Você vai digitar aqui, vai vir, clicou, você vai baixar esse programa e você vai instalar ele na sua máquina. Instalado esse programa na sua máquina, eu preciso que você faça algumas coisas aqui para a gente poder continuar o nosso trabalho. O que eu preciso que você faça? Você vai vir aqui, ó, tá vendo esses 3 quadradinhos aqui, com um quadradinho, com um quarto quadradinho saindo? Você vai clicar. O VS Code ele permite que você instale algumas extensões nele, né? Que aí dão algumas funcionalidades extras aí para o nosso programa. Tem algumas extensões que eu preciso que você instale, elas são assim, obrigatórias, você vai ter que instalar elas, e outras que são opcionais. Então vamos lá. A primeira que é obrigatória, que você vai ter que instalar, é essa daqui, ó, Live Server, né? Live Server. Como que você vai instalar essa extensão aí no seu VS Code? Você vai vir aqui em cima, ó, Church Extension in Marketplace. Você vai clicar aqui, você vai digitar Live Server. Você vai ver que ele vai ser o primeiro a aparecer aqui. Você vai clicar nele. Aqui, ó, nessa área, vai estar um botão verde escrito Install. No meu caso não está aparecendo porque eu já tenho ela instalada, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai estar nessa posição, ok? Eu preciso que você instale essa extensão, daqui a pouco você vai ver para que ela serve. Outra extensão que seria interessante que você tivesse. Essa aqui, ó, Color Highlight. Né? Lá na frente a gente vai trabalhar com cores, com código de cores. Basicamente o que essa extensão faz é transformar o código na cor
que aquele código representa. Isso ajuda demais durante o processo aí que a gente estiver codificando o nosso site. Então você vai vir aqui, ó, Color Height, é a primeira que vai aparecer, você clica e instala. Outra que seria interessante você instalar também é essa daqui, ó, Erlang. O que essa extensão faz? Ela basicamente ela mostra para você alguns erros aí que você pode ter no seu código. E aí você tem outras aqui que são opcionais. Por exemplo, você tem o Drácula aqui, que é o tema do VS Code. Se você quiser deixar o seu VS Code igual ao meu, né, você pode instalar o Drácula. O Drácula hoje ele é acho que o tema mais utilizado aí pela comunidade dev brasileira. Eu já testei outros, né? Ele foi o que eu mais gostei porque ele tem muito contraste e tal. Eu me adaptei muito bem a ele. Mas você tem diversos outros temas também, acho que vale pesquisar outros temas, né? Além disso, você também tem esse Material Icon Theme, que ele mostra os ícones para você aqui dessa forma muito mais interessante, né? Também opcional, você não é obrigado a instalar isso não. Ok, o que você vai fazer agora? Depois que você já instalou isso aqui, você vai vir aqui, ó, File, Open Folder, e aí você vai ver onde é que você colocou a sua pasta, né, que a gente baixou lá atrás, né, lembre-se, a gente veio aqui, baixou esse projetinho aqui, né, no meu caso, esse projeto, ele está aqui na área de trabalho, então eu vou vir aqui, File, Open Folder, vim aqui na área de trabalho, Frontbox, selecionar pasta. E aí o VS Code ele vai abrir o nosso projeto, ok? A gente vai trabalhar, durante todos esses vídeos, a gente vai trabalhar em cima desse projeto. O que tem aqui dentro desse projeto? Certo? Primeiro arquivo aqui, eu vou ir de baixo para cima. O primeiro arquivo aqui é o texto. Esse arquivo aqui, hoje a gente não vai trabalhar com ele, nesse vídeo a gente não vai trabalhar com ele, mas ele tem alguns textos aqui que vão facilitar o nosso trabalho. Por quê? Porque algumas partes desse projeto elas são meio repetitivas, tem muito código repetido e tal. Então, ao invés de eu ficar digitando o mesmo código com vocês várias vezes, eu vou digitar o código uma vez, para eu poder explicar ele para vocês passo a passo, certo? E aí nas outras vezes, quando a gente for repetir, eu vou pedir para vocês virem aqui e copiar esse código, né? Por exemplo, eu vou ter aqui na área de cursos, essa área aqui é só texto mesmo, né? Nessa área de cursos aqui eu vou ter esse bloco, você tem vários blocos cursos, eu vou explicar para vocês a estrutura que a gente vai criar, depois a gente vai vir aqui copiar e colar lá, ok? Se você quiser digitar as três também, sinta-se à vontade para fazer isso. Outra coisa que nós temos aqui, layout, que é o layout aqui do nosso projeto. No final de todo o vídeo vai ter um desafio, que é um aquecimento aí para o próximo vídeo. Você vai ter esse layout na sua mão, que você pode se basear nele aí para poder cumprir os desafios. Lembrando que, além disso, eu também coloquei aí na descrição, você tem o projeto finalizado também, né? São duas fontes aí que você pode usar para você se orientar aí nos desafios. O index daqui a pouco você vai ver. Aqui dentro da pasta img você tem as então, e no CSS daqui a pouco você também vai ver esse arquivo styles.css, eu vou explicar ele para vocês. Ok, vamos então para o nosso arquivo index.html. E aí eu preciso que vocês façam uma coisa, né, para a gente poder começar o nosso trabalho. Vocês lembram lá, alguns minutos atrás, eu pedi para vocês instalarem essa extensão aqui, ó, extensão Live Server, né? Quando você instalou essa extensão, aqui embaixo, né, você tem esse botão Go Live,
que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão. Quando você clicar nesse botão, ele vai abrir para você aqui, ó, um servidor com o arquivo index.html. Por que você está fazendo isso? Porque toda alteração que a gente fizer daqui para frente, deixa eu organizar isso aqui. Por exemplo, você não precisa digitar o que eu vou fazer aqui agora, é só um exemplo. Se eu digitar aqui Olá Mundo, eu mandar ele salvar, eu dei Ctrl S, né, para ele poder salvar, ele vai me mostrar aqui, ó, Olá Mundo, certo? Então toda vez quando a gente digitar, como vai você? Eu mando salvar, ele já me mostra aqui. Quem está fazendo isso é o Live Server. Né? Se você, a única coisa que você teve que fazer é vir aqui embaixo, clicar no botão para ele poder abrir essa página aqui, certo? Aqui você já tem a estrutura básica de uma página HTML, certo? Só que tem algumas coisas aqui que eu preciso explicar para vocês. A primeira são essas três linhas aqui. Ó. O que essas três linhas elas fazem? O que elas estão fazendo? Elas estão importando um arquivo que a gente chama de reset, né? Que a função dele é resetar as propriedades dos elementos. Porque muitos elementos eles já possuem propriedades pré-definidas e essas propriedades elas variam entre um navegador e outro. Então, assim, para a gente partir realmente do zero, eu estou utilizando esse reset aqui, porque aí você reseta todas as propriedades, deixa todos os navegadores com o mesmo padrão, e aí a gente parte de um ponto em comum. A outra coisa que nós temos aqui são as fontes que a gente vai utilizar no nosso projeto, ou melhor, a fonte, né? Que são essas duas linhas aqui. Nesse projeto a gente vai utilizar uma fonte que chama Nunito. Né? Essa fonte eu estou pegando ela do Google Fonts. Pode vir aqui, ó, Google Fonts. Estou pegando ela daqui. Você também pode utilizar outras fontes, sinta-se livre, para poder escolher alguma outra fonte que você quiser utilizar. E aqui embaixo eu tenho linkado o styles.css, que é esse arquivo que está dentro da pasta CSS, ok? Então vamos lá. Dentro desse arquivo styles.css, você vai ver que ele já tem um código aqui digitado. Né? Esse código aqui, ele altera a forma como a largura e a altura dos elementos ela é calculada. Ela faz com que as mesmas elas incluam os valores das propriedades padding e border. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, visual do que eu acabei de dizer. Aqui, essa imagem aqui, ela demonstra uma caixa de um elemento HTML. Todo elemento HTML ele é representado como uma caixa. Essa caixa ela é composta por conteúdo, padding, border e margem. Vamos supor que você coloque, que você defina que o seu conteúdo ele vai ter 300 pixels, com 5 pixels de padding e 5 pixels de border e 10 pixels de margem. Quando você somar esses três aqui, você vai ter 310 pixels, certo? As margens aqui, elas ficam fora dessa conta para que elas possam ser utilizadas para poder criar a distância entre um elemento e outro, certo? Quando você utiliza esse código aqui, box size in border box, você altera o comportamento do seu modelo de caixa, né, que a gente chama de box model, para que ele funcione dessa forma aqui, ó. O padding e o border ele vai tirar do tamanho do conteúdo. Então, assim, se você define que um conteúdo ele tenha 300 pixels de largura, quando você define o padding e o border, esses valores eles são tirados de dentro dos 300 pixels de largura. Então você pode ver aqui, ó, que ele tirou 5 de padding, 5 de border desse conteúdo, o conteúdo passou para 290
pixels, mas a soma disso aqui continuou sendo 300 pixels, ok? Isso facilita na hora que a gente vai calcular o tamanho do elemento, né? Porque aí a gente não precisa mais ficar fazendo continha, juntando o valor do padding, o valor do border e tal, que era algo que a gente fazia antigamente. Hoje em dia a gente define que ele tem 300 pixels de largura. Se você utiliza esse código ali que eu te mostrei, você sabe que ele vai ter 300 pixels de largura. Essa imagem aqui, ela tá lá no meu Instagram. Se você quiser depois me seguir lá, eu posto conteúdo diário de programação, de HTML, CSS, JavaScript. Nós temos desafios todo final de semana e quiz todo dia, né? Todo dia eu coloco um quiz lá para vocês poderem dar uma estudada. Só você me seguir, o link do Instagram também está na descrição. Voltando aqui para o nosso arquivo index.html, vamos começar a criar aqui a estrutura que a gente vai fazer ela hoje, né? Aqui dentro do body, né? Perceba que eu estou dentro da tag body. Eu vou começar criando tag header, né? Eu vou abrir ela e vou fechar. Deixa eu dar um espacinho aqui. E aí aqui dentro eu vou criar uma div que eu vou dar um espaço aqui e vou colocar nela aqui uma classe que eu vou chamar de menu.bg. Menu BG, menu-BG, né? Desculpa. Eu coloquei esse comentário aqui porque se você está começando, né, a trabalhar com HTML, CSS e tal, às vezes é muito comum de você acabar às vezes, se perdendo ali, às vezes até mesmo para quem já trabalha há muito tempo, às vezes você não sabe, essa div aqui ela está fechando, mas ela está fechando qual div? Então uma prática que é interessante aí, mas ela é opcional, é você sempre colocar qual que é a div que está fechando, qual que é o elemento que está fechando aqui. Porque dessa forma você não se perde, né? É uma forma de você poder se orientar. Eu vou colocar... O que eu fiz aqui? Você viu que ele já apareceu a tag abrindo e fechando. Eu vim aqui, eu digitei div e eu dei um tab, né? Um tab aí no teclado. Aqui eu vou criar uma outra classe, eu chamo ela de menu, certo? Que vai ser o menu do nosso projeto. Esse menu, ele vai ter uma outra div dentro dele, e aí aqui, ó, eu vou colocar de novo outro comentário, que é o menu, e ele vai ter uma outra div aqui, que é a menu traço underline underline logo, certo? Dentro aqui eu vou ter uma tag link, que esse link aqui dentro dele eu vou ter uma imagem um alt aqui vai ser logo, e essa imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês, vai ser a nossa imagem aqui da logo, né? Você vai ver aqui que ela é clicável já por conta do link que a gente criou. Aqui eu vou colocar menu underline logo, e já aqui eu vou criar uma lista,
certo? Essa lista mais tarde ela vai se tornar aí os botões lá que eu mostrei para vocês. São esses botões aqui, ó. Vamos lá, eu vou criar aqui tag nave. Isso. Vou colocar aqui a classe nave também. E aqui dentro eu vou criar uma lista não ordenada com uma outra classe list. Talvez vocês estejam estranhando a forma como as classes CSS elas estão sendo nomeadas, né? Nesse projeto e provavelmente em vários projetos que estão por vir, eu utilizo uma metodologia CSS conhecida como BEM. O que significa BEM? É bloco, elemento e modificador, né? O objetivo dessa metodologia é tornar o código CSS simples de ser mantido, né? Fazendo com que os desenvolvedores eles consigam trabalhar sem dificuldades em qualquer projeto. Porque se você, vamos supor que a gente está criando esse site aqui, e no futuro às vezes você vai para outra empresa, acontece uma outra coisa e esse projeto ele passa para um outro desenvolvedor. Se esse desenvolvedor ele entende, ele conhece a metodologia bem, ele não vai ter dificuldades para entender como que você estruturou esse projeto. O que seria o bloco elemento modificador? Eu vou colocar aqui uma imagem que eu acho que vai ajudar você. O que seria esse bloco elemento modificador? O bloco ele seria o equivalente a um componente. Se você já trabalhou com React, ele é um componente. No nosso caso aqui, ó, nesse caso dessa imagem, seria como se fosse esse card aqui. Um elemento é um pedaço desse bloco, né? Seriam coisas ali que compõem esse bloco. Aqui no caso você tem essa imagem e a descrição. E o que seria um modificador? O modificador ele altera um elemento. Então no caso aqui o que eu estou dando exemplo como modificador seria uma classe que ela vai mudar a cor de um botão. Se você pensar, por exemplo, num formulário, o formulário ele seria um bloco, você tem às vezes um botão ali nesse formulário que seria um elemento, e o modificador é uma classe que muda a cor desse botão. Vamos supor, quando o usuário clica para poder submeter o formulário, você quer que esse botão ele fique verde, então você cria uma classe que ela vai ser um modificador, que vai fazer com que esse botão ele mude de cor. Talvez soe um pouco complicado para você agora, mas a gente vai trabalhar durante todo o projeto utilizando essa metodologia. Eu acredito que até o final desse projeto ela fique muito mais clara na sua mente. Se você quiser saber mais sobre PEN, você pode vir, eles têm um site que é o GetPen. Aqui, ó. Você clica aqui, aqui você pode ler mais sobre essa metodologia. Agora eu vou começar a criar os itens aqui da nossa lista, né? Primeiro aqui é o botão Somos. Vou colocar uma classe nele, que ele vai ser o nosso navlink. E Somos, ele já tem o primeiro. Aqui eu vou criar um outro, colocar uma tag A dentro dele, que vai ser hashtag cursos. Também um navlink e nossos cursos. Perceba que eu estou colocando esse texto dentro da tag A, que está dentro da tag LI. Cuidado para você não colocar o texto dentro da tag LI fora da tag A. No final aqui, ó, tem que estar sobrando a tag de fechamento aqui do A
e a tag de fechamento do LI, ok? Cuidado com isso. Aqui eu vou colocar um hashtag planos, classe, também outro navlink. Eu vou digitar aqui planos. E aqui, deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais fácil para você. Aqui eu vou colocar vantagens. Vantagens. Ok. Eu acredito que a sua estrutura ela deve estar parecida com a minha, ok? Quando você der aí um Ctrl S, quando você salvar, você deve ter algo parecido com isso aqui. Ainda falta uma última coisa para a gente poder fazer, que é colocar esse texto aqui, ó, que a gente vai fazer agora. Vou vir aqui, fora, aqui ó, tá vendo como que é útil esse comentário? Fora dessa tag aqui, menu -bg, eu vou criar um H1, vou colocar nele uma classe intro, e vou escrever o texto ali que a gente vai utilizar. A gente quer que apareça destacado no nosso projeto. Ok, esse BR aqui, essa tag, ela é uma quebra de linha. Se você vier aqui, ó, aprenda a programar um projeto por vez. Se você tira o BR, você vai ver que a quebra de linha ela desaparece, certo? Se você tiver com dúvida, às vezes em alguma tag aqui que eu estou utilizando e tal, eu recomendo que você vá até o meu Instagram, que foi o que eu abri aqui agora há pouco, porque aqui no meu Instagram você tem várias tags aqui para você poder estudar, né? Você tem elas explicadas aqui no caso eu não estou logado, né? Você tem elas explicadas em detalhe. Agora o que a gente vai fazer? Depois de ter feito toda a estrutura aqui do nosso projeto, né? Se você abrir aí, no final você deve ter algo parecido com isso daqui. Se você não tiver, dê uma olhada se você digitou esse código aqui corretamente, ok? Então eu vou vir aqui, ó. Se você tiver essa mesma estrutura, a gente pode continuar. Agora a gente vai começar a estilizar essa estrutura que a gente criou. Você vai vir aqui no arquivo styles.css. Dentro desse arquivo, eu já deixei uma estrutura aqui pronta para facilitar na hora que a gente for escrever o nosso CSS. Você tem aqui uma espécie de sumário, digamos assim, né, com as seções do nosso CSS, e aqui você tem o título de cada seção. O objetivo disso é deixar o código mais organizado, né, para que sempre pensando aí na uma outra pessoa que possa vir aí para dar manutenção no seu projeto, certo? Quanto mais simples tiver o projeto e tal, é melhor, né? Porque imagina, se fosse você pegando um projeto todo bagunçado, você não vai querer isso, né? Então você também não vai fazer isso com os outros, porque isso não é legal. Então vamos lá. A gente vai começar digitando as variáveis aqui do nosso projeto. Eu vou vir aqui, ó, vou digitar root e eu vou criar aqui algumas variáveis CSS. A primeira variável que eu vou colocar aqui é a nossa fonte. Não, sans serif. Ok, tem 3 fontes aqui
E depois eu vou colocar as cores que nós iremos utilizar. A primeira cor aqui é um verde escuro, que é 0,49 a 40, 0,49 a 40. A próxima é um verde claro, que vai ser um 0BF96A, 0BF96A. A outra vai ser um rosa escuro, que é um 0BF9, é um 0BF9. Só tá faltando alguém gritando bingo. E agora um rosa claro, que é o F3A0FD. F3A0FD. E por último, mas não menos importante, um branco. O branco aqui vai ser F5, 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 certo? Essas linhas elas são responsáveis por definir as variáveis que a gente vai utilizar no nosso projeto. Essa pseudoclasse root aqui, ela representa o nível mais alto de um documento HTML. Ela é idêntica ao seletor HTML, porém ela tem uma especificidade mais alta do que a tag HTML. Ok, agora a gente vai começar a trabalhar nos estilos gerais aqui. E aí você vai, vou separar aqui no meio que você vai ver as coisas acontecendo, vai ficar muito mais interessante. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a cor de fundo, né? Definir background color. E aí aqui eu vou utilizar uma daquelas variáveis que a gente acabou de criar. Para isso, o que eu faço? Var, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro eu vou digitar a cor. Você vai ver que quando eu começo a digitar aqui, o VS Code já me mostra as cores. Eu quero que o meu fundo seja branco. Quando eu der um Ctrl S aqui, você vai ver que ele está com um branco meio gelo, certo? E logo após aqui eu vou digitar a família da fonte. No nosso caso aqui a gente também vai trabalhar com uma das fontes lá, que é a fonte que a gente colocou. Ok, agora eu quero mudar esses links aqui, ó. Não gostei da forma como eles estão. Então eu já vou fazer isso para todas as situações. E aí você deve estar perguntando em casa, o que é isso que você está fazendo? Então, a gente vai remover o sublinhado dos links, a gente vai definir uma cor padrão para eles, né? E aqui a gente está alterando os estados do link. O aHover, ele é o link quando o usuário está com o mouse em cima dele, certo? O active, ele é o link no momento em que ele é clicado. Você vê, quando eu cliquei aqui, o link ficou vermelho. Esse alink aqui é o link normal, igual esse aqui, ó, que nunca foi clicado antes. E você tem um outro, que é o visited, que é quando o link que ele já foi clicado alguma vez. Eu estou alterando todos esses estados do link. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é remover esse sublinhado. Quando eu dei Ctrl S aqui, você vai ver que o sublinhado já sumiu. E agora eu vou mudar a cor para preto. Você vai ver que ele já desapareceu aqui. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que não importa para mim o estado que o link esteja. Não importa se
o estado é quando o usuário está com o mouse sobre ele, se quando o link foi clicado, se é no momento em que o link ele está normal, ele nunca foi visitado, ou se é o momento que o link já foi visitado. Não importa, eu quero que ele nunca tenha um sublinhado e que ele esteja sempre preto, certo? Lembrando que isso aqui é um tutorial, então assim, sinta-se livre para modificar, né? É até mais interessante você no futuro você definir aí cores específicas para cada momento do link, mas aí fica a seu critério, o tipo de layout que você está criando, as escolhas que você quer fazer aí para o seu projeto. Ok, a gente já definiu aqui essas informações, esses estilos gerais. Agora a gente vai começar a estilizar o menu. O que acontece com o menu? Eu vou criar aqui esse efeito, você está vendo aqui, ó, dele todo verde aqui, de fora a fora. Para poder criar esse efeito, eu vou utilizar essa tag aqui, ó, menu-bg, para poder criar esse efeito de fundo. Lá na parte 7 do nosso projeto, quando a gente estiver aqui embaixo, aqui, ó, trabalhando com a newsletter, eu vou te ensinar uma forma de você criar esse mesmo efeito sem precisar adicionar uma tag HTML a mais, certo? Uma forma de você conseguir chegar nesse resultado economizando aí uma tag, deixando o seu código aí muito mais simples, né? Deixando o seu código HTML muito mais limpo, vamos colocar assim. Eu vou te ensinar isso lá na parte 7. Aí agora a gente vai fazer utilizando essa tag extra aqui, a menu.bg, menu-bg. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, menu-bg, background color, e aqui eu vou colocar green-light, certo? Quando der Ctrl S aqui, você vai ver que a cor ela já apareceu, certo? Agora eu vou criar que a regra que a gente vai mudar essa tag aqui, ó, menu, que é onde que está todo o nosso menu. A primeira coisa que eu vou fazer é definir ela como um flex container. Você vai ver que a logo e os botões já ficam lado a lado. Eu vou alinhar os itens no centro. Você vai ver que aqui, ó, a logo ela já desceu. Deixa eu mostrar antes como que estava. Você vai ver que ela estava mais aqui para cima. Agora que eu adicionei, a logo já está centralizada. Eu vou dar um justify com space between para eu poder separar os elementos. Quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que a logo já ficou de um lado e os botões já ficaram do outro. Outra coisa que eu vou fazer é definir o tamanho aí do nosso menu como 960 pixels, e eu vou centralizar esse menu falando que as margens superior e inferior é 0 e a da esquerda e a da direita são alto, certo? Eu vou dar um Ctrl S aqui e ele já vai centralizar. Se você aumentar aqui, ó, vai ver que ele centralizou. O que significa esse alto aqui, ó? Vamos supor que você esteja numa tela que ela tenha 1000 pixels, certo? Vamos supor aí. Eu falei que o tamanho do meu menu é 960 pixels, ou seja, sobrou 40 pixels. 1000 menos 960, você tem 40 pixels aí sobrando. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 40 pixels, dividir por 2 e vai jogar 20 pixels de margem aqui desse lado, 20 pixels de margem aqui desse lado, certo? Esse alto é para que ele faça essa divisão aí automática. Olha lá, você vai ver aqui, ó, que ele sempre vai dividir, vai jogar para que a margem da esquerda e a margem da direita tenham o mesmo tamanho.
Isso é uma forma de você centralizar os elementos. E aí mais uma coisa aqui que eu vou fazer, eu vou colocar o meu menu logo, né, que é esse seletor aqui, ele está na minha logo aqui, ó, menu logo. Eu vou adicionar aqui a margem de 10 pixels, certo? Só para soltar ela aqui um pouquinho, em cima, embaixo, aqui do lado, ok? Agora a gente ainda precisa arrumar os botões aqui de navegação. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou criar uma outra regra. Vou definir também como um flex container. Navlist, você vai vir aqui, ó, você vai ver que é um elemento, né? Você lembra aí do bloco elemento modificador, né? Você tem um elemento aqui do bloco nav, que esse elemento aqui ele engloba todos os botões. Eu vou vir aqui, eu vou definir esse elemento como um flex container. Vou dar Ctrl S aqui, você está vendo que ele já coloca os botões lado a lado. Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar o Flex Wrap para o Wrap. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero a quebra do menu ela se dê em várias linhas, né? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Ainda temos que criar uma outra regra que é essa nav link aqui. A nav link ela é uma regra que ela está em cada um desses botões, né? Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou adicionar um padding de 20 pixels por 10 pixels. E aí eu tenho os elementos separados. Eu estou dizendo que eu quero 20 pixels superior e inferior, 10 pixels à esquerda e à direita. Você pode ver que os botões agora eles já estão separados. Só que a gente ainda tem um problema. Qual é esse problema? Quando eu diminuo aqui, ó, você vai ver que eles ficam lado a lado, certo? Você não tem uma quebra. Eu quero que o menu ele quebre aqui para baixo, ele desça, ao invés dele se recolher da forma que ele está se recolhendo. Como que eu vou resolver esse problema? Você lembra da Flex Wrap aqui, ó? Agora você vai ver ela funcionando. Eu não permiti que os Flex Itens de dentro aqui do menu, se você lembrar quais são os Flex Itens. Eu tenho menu aqui, eu tenho menu logo, eu tenho nav. Eu não permiti que eles quebrem e fiquem um embaixo do outro. Para eu poder permitir essa quebra, eu preciso utilizar o Flex Wrap como wrap. Na hora que eu der um Ctrl S aqui, você vai ver que eu já estou permitindo que o menu desça, né? Que ele quebre, que os Flex Itens eles quebrem e fiquem um embaixo do outro. É para isso que o Flex Wrap serve, ok? Agora a gente precisa estilizar a frase de efeito. Essa frase de efeito, o que a gente vai fazer? Se você vir aqui, ó, você vai ver que a classe relacionada a ela é a intro. Então eu vou utilizar intro, eu vou colocar ela em negrito, negrito, tá vendo que ela já ficou em negrito. Eu vou colocar aqui um font size de 3 rem, você vê que ela já aumentou. Um text align center, que ela fique no centro. Eu vou colocar margem 0 alto e eu vou colocar um padding aqui também para poder
separar ela aqui do nosso menu. Ainda tem uma outra coisa aqui que eu já quero deixar pronto, que é esse separador de sessões aqui, ó. O que você vai fazer para a gente poder criar esse separador de sessões? Você vai vir aqui, ó, no seu index.html, fora aqui do header, você vai colocar a tag hr. Perceba que está fora do header aqui, tag hr, no caso aqui eu estou na linha 35. Quando eu der Ctrl S aqui, ó, você vai ver que ela vai aparecer essa linha de fora a fora. A gente vai estilizar essa linha agora para chegar nesse resultado aqui do projeto. Lá na área estilos gerais, aqui, ó, estilos gerais, a gente vai vir aqui e vai adicionar mais uma regra aqui. A gente vai definir border como nome. Vou remover a borda. Eu vou colocar a cor de fundo como rosa escuro. Além disso, vou colocar a altura como 2 pixels. A largura como 140 pixels. E a margem como 20 pixels superior e inferior e alto, para que fique centralizado. Então, pessoal, com isso finalizamos a primeira parte do nosso projeto. Na segunda parte, nós iremos criar essa área Quem Somos aqui. Eu te desafio a já ir tentando criar essa seção, certo? Se você conseguir criar ela, eu te convido a assistir o próximo vídeo para que você compare aí a sua versão com a minha. Se você não conseguir, no próximo vídeo eu estou aqui para poder te ensinar como fazer isso. Eu recomendo que você siga o canal, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos vídeos desse projeto. E se você gostou também, eu te peço, por favor, que você deixe seu like aí para dar uma força, né? Se você quiser, se você tiver interesse, você ative o sininho. Então, é isso, galera. Eu espero vocês aí na segunda parte do nosso projeto. Tudo de melhor. Se cuidem. Tamo junto.